Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto do irmão João Emílio Pereira, cujo nome é Uma Vida Direcionada por Deus. Este texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções bíblicas, né? Lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus. O objetivo é inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente as nossas vidas. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Vocês sabem, não fui eu quem escreveu o texto, foi o irmão João Emílio. Então, o que eu faço? Eu leio e conto para vocês aquilo que eu entendi. Lembrando que eu não tenho nenhuma formação teológica, eu falo na maior simplicidade. Mas eu quero que vocês tenham em mente que, apesar de eu falar aquilo que eu entendi, a gente lê a Bíblia todo dia. E é por isso que eu peço que vocês compartilhem essa mensagem. Não pelo que eu digo, porque o que eu digo é só aquilo que eu entendi, mas porque nós lemos porções bíblicas e a palavra de Deus não volta nunca vazia. Então eu conto com você para compartilhar, para se inscrever no canal, para que nossa mensagem tenha relevância e que outras pessoas sejam edificadas ou mesmo tocadas para seguir Jesus Cristo, tá bom? Então vamos orar? Senhor, nós pedimos que tu nos mostres como devemos nos portar, como devemos seguir, de forma que tu possas direcionar as nossas vidas, de forma que nós possamos fazer coisas que agradem a ti. Perdoa os nossos pecados, que são muitos. Nós te pedimos perdão, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então nós vamos ler hoje 2 Timóteo 4, de 1 a 5. E vai falar de um estilo de vida direcionado por Deus. Nesse trecho aqui que nós vamos ler, o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, escreve para Timóteo, assim, de forma bem séria, né? Lembrando o Timóteo, o irmão Timóteo, que ele tem que viver e servir sob a autoridade de Jesus Cristo. E ele vai exortar ao irmão Timóteo a manter-se fiel à missão, mesmo diante de tempos difíceis, quando muitos não suportariam a palavra. Ele fala, ó, fica firme aí, ó, firmão, continua fazendo o que você está fazendo, porque você está fazendo para Jesus. Bom, e qual é a mensagem principal? O irmão Paulo vai lembrar a gente que a nossa vida deve ser guiada pela consciência de que estamos diante de Deus, diante de Cristo, diante do Espírito Santo. Então, nós não podemos perder de vista nunca isso, que esta é a nossa grande responsabilidade, esse é o nosso grande chamado, estar diante de Deus. Outra coisa, o estilo de vida direcionado por Deus, ele é fundamentado que na proclamação da verdade, com paciência e firmeza. Então, nós temos que proclamar a palavra de Deus com paciência e com firmeza. Não importa quantas vezes seja necessário repetir, não importa quantas vezes a gente tenha que se posicionar. Vamos nos manter pacientes e firmes. Outra coisa, muita gente vai buscar ensinamento que agradem os seus desejos, aquela religião bacaninha que você pode fazer tudo o que você quer. Mas os discípulos de Jesus Cristo, eles devem permanecer firmes aonde? Na verdade, ó. Alguém falou alguma coisa para você, vai lá na Bíblia, confere. Será que isso é a verdade? Aí sim, aí você pode dar sequência naquilo que você estava fazendo. E outra coisa que o irmão Paulo, o apóstolo Paulo orienta a gente, orienta a Timóteo, portanto, é a ser sóbrio, suportar as aflições e cumprir plenamente o ministério. E qual que é a aplicação prática disso? É que o estilo de vida direcionado por Deus significa viver com propósito. Não é viver de qualquer jeito, atabalhadoramente, não. Você tem um propósito e você deve colocar a missão espiritual acima das distrações desse mundo. É escolher diariamente obedecer, ensinar, testemunhar, mesmo quando isso exige coragem e renúncia. A gente não está falando aqui de ser uma pessoa chata, uma pessoa repetitiva, nada disso. A gente está falando de você entender qual é o seu propósito, né? E o nosso propósito é servir a Jesus. Bom, moral da história. O irmão Paulo vai mostrar para a gente que a vida guiada por Deus não é moldada pelas opiniões humanas.
mas pela fidelidade à palavra e ao chamado divino. Então, a gente sabe exatamente o que deve fazer se realmente se aplica às disciplinas espirituais, que é ler a palavra, orar, jejuar quando necessário. A gente sabe o que tem que fazer. Não precisa ficar confuso. Bom, então, moral da história, a gente tem que viver de forma que Deus guie cada um dos nossos passos. Amém? Então, vamos ler 2 Timóteo 4, de 1 a 5. E diz assim, ó. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos. E arranjarão para si mesmo uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você, seja moderado em todas as situações. Suporte o sofrimento. Faça o trabalho de um pregador do evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Amém? Bom, então, nosso texto chama-se Uma Vida Direcionada por Deus, e o versículo escolhido pelo irmão João Emílio foi o 5, que diz: mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho do evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Ora, vivemos um mundo, um tempo de muitos questionamentos de conceitos. Quando a gente diz que uma coisa é pecado, que não é certo, que não é verdade, as pessoas questionam, né? Porque parece que tudo pode. Cada um deseja ter uma verdade própria, a sua verdade. Cada pessoa quer ter uma autonomia para definir o que é certo ou errado, o que é pecado ou não. Esquecendo que nós temos aqui um manual, né? Que nos diz o que é certo e o que é errado. No final, o que quer dizer? Que o ser humano quer uma religião que lhe agrade, uma religião que afague o ego, que o anime. Olha, você pode fazer o que você quiser, você vai ficar rico, você vai ser abençoado, você vai ter saúde, mas faz o que você quiser, viu? Não precisa obedecer a nada, não. Então, é essa a religião que muitas pessoas, mesmo que inconsciente, buscam. Então, quando a gente se rende a uma ordem, a obediência, a uma autoridade, como a gente se rende a Jesus Cristo, não é tão fácil quanto parece, né? Por isso, alguns resistem, né, à autoridade da mensagem bíblica e buscam ensinos que compatibilizam com a sua forma de agir e de pensar. É mais fácil, né, fazer o que quer, porque você estabelece suas próprias leis, fica tudo mais fácil. Então, não é a Bíblia, entretanto, que deve ser compatibilizada com a minha vida, com a sua vida. É o contrário. Nós é que temos que ser compatíveis com a palavra de Deus, né? Ele é o Deus. Então, viver baseado nos ensinos das Escrituras exige uma postura de sobriedade e capacidade de suportar as pressões de um mundo que é avesso aos princípios cristãos. O mundo não gosta das coisas que Jesus Cristo prega, né? Só quer ficar com a parte do amor, da bondade, mas as regras, isso ninguém quer. Então, a gente tem que evangelizar, a gente tem que perseverar na comunicação do maravilhoso evangelho de Jesus, porque ele é que vai trazer paz ao nosso coração, ele que vai nos dar esperança. Então, para um cristão, falar das boas novas deve ser o estilo de vida. Um ministério exercido em todo lugar. As pessoas devem olhar para você e reconhecer que você é de Jesus. Não porque você fica com a Bíblia, ó, debaixo do braço. Não, porque você tem um estilo de vida que realmente mostra que Deus está direcionando os seus passos. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. A sobriedade torna cada cristão evangelista equilibrado que comunica a verdade em amor. Agora eu termino deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que temos que ter uma vida direcionada por Deus, para nós o abraço dá super mega certo. Lembra que temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz:
somos o templo do Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu me despeço com as palavras de Augusto Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.